Bom dia a todos presentes, bom dia a todos os panelistas. Bem-vindos à série de seminários online de AI, Mobile Learning, Machine Learning in 5G Challenge. Muito obrigado pela participação de todos na sessão de hoje. Meu nome é Bruno Ramos, eu sou o diretor regional da UIT para as Américas e tenho o privilégio de estar aqui com vocês hoje para apresentar o webinar. Esse desafio da UIT, AI, Machine Learning in 5G, é gentilmente patrocinado pela Xilinx e organizado pela UIT. O desafio que nós temos, ele visa criar uma comunidade para resolver problemas relacionados ao uso das redes usando inteligência artificial e machine learning. Antes da gente começar, vamos mostrar para vocês algumas regras pequenas aqui deste seminário. Está sendo gravado. No painel inferior, você pode encontrar dois ícones, né? Uma de chat e perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta que gostaria de fazer, mande na área de perguntas e respostas. Para qualquer outro tipo de comunicação, você pode usar a parte do chat. Então, tanto o chat quanto a parte de perguntas e respostas estão habilitados. A gravação, como eu disse, desse webinar será disponibilizada e as apresentações em PowerPoint também após o término. O Brasil é um importante contribuidor no desafio da UIT, AI e Machine Learning em 5G. A Universidade Federal do Pará tem apresentado uma das soluções dos problemas do desafio. E eu estou muito feliz aqui em dar as boas-vindas na sessão de hoje ao professor Francisco Miller, da Universidade Federal do Pará. Francisco Miller é bacharel, mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará, é professor associado da Universidade Federal do Pará desde 2011 e é associado ao grupo de pesquisas de 5G e IoT da LACE e ao LAPS, da Universidade Federal do Pará. Ele foi um pesquisador visitante na Universidade Virginia Tech, em 2007, e segue na parte de pesquisa, onde inclui na parte de mimo passivo, estimativa e rastreio de camadas de comunicações em 5G e 6G. Passo, então, a palavra ao professor Francisco Miller. Francisco, boa palestra, e espero que nós tenhamos um excelente webinar hoje. Obrigado, Bruno. Deixa eu ver se eu consigo fazer só minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim, vendo bem. Então, a apresentação de hoje, né, vai ser sobre o nosso desafio, né, o Radio Strike, né, que é um jogo de aprendizado por reforço para Beam Selection em ambientes 3D modelados usando o Unreal Engine, né? Meu nome é Francisco Miller, né, que foi apresentado. Esse trabalho, né, em conjunto com o professor Aldebaro Plautal, que também está presente na sessão, e vários estudantes de graduação e pós-graduação da UFPA. Eu acabei não traduzindo os slides, né, apesar da apresentação ser em português, né, é uma coisa que a gente acaba fazendo, né, na academia aqui. Uma pequena apresentação sobre a UFPA, né, quem não conhece, né, ela existe desde 1957, ela é a maior instituição do norte do Brasil, né, tem vários campos espalhados, né, pelo estado do Pará, né, e uma das maiores universidades do Brasil com mais de 60 mil pessoas, se a gente contar estudantes e pessoal, né. E uma das missões é trazer desenvolvimento sustentável para a região amazônica, né, através de ciência e tecnologia. Essa é uma foto do nosso campus de Belém, né, que é o campus principal. Então, deixa eu ver aqui um pouco da motivação, né, o que é o problema do Beam Selection, né, e falar um pouco sobre o problema do Radio Strike, certo? O problema que a gente está propondo para esse desafio do ITU. Tá? Então, a gente viu, né, que
assim, várias empresas e órgãos, né, de padronização estão usando, né, estão incorporando, né, machine learning nos seus padrões, certo? Então, o ITU sendo um deles, a gente vê também o 3GPP, né, que a gente trabalha em telecomunicações, a gente acompanha os padrões de perto, né, do 3GPP, quem está trabalhando no 5G, certo? Agora, em comunicações, né, o problema do aprendizado de máquina a gente ainda tem um problema da baixa quantidade de dados, certo? Porque a gente tem uma limitação na quantidade de medições que a gente pode fazer, certo? E aí, né, a gente vê nesse gráfico ilustrativo aqui, né, que a gente vai ver também a seguir, né, que a gente precisa de uma certa quantidade de dados para poder, né, passar da barreira que a gente chama desse regime de small data, né, de poucos dados, tá? E aí o que acontece, principalmente agora no 5G, onde a gente tem muitas antenas, a gente está indo para frequências cada vez mais altas, é que é difícil fazer medições, né, para esse tipo de cenário. Não que seja difícil, mas é mais caro, né, o equipamento é mais caro e o tempo que a gente gasta também acaba sendo maior. Então, esse processo, né, de construir, medir e aprender, né, de fazer o equipamento, né, de acordo com medições, né, e depois aprender com isso, esse processo, né, se torna mais lento se a gente não tem dados, certo? E aí, uma alternativa é através do uso de simulações, né, que não é uma coisa nova, né, mas, né, sempre existe a dificuldade de gerar simulações de maneira realista, né? Então, a gente vê que o próprio ITU, né, tem iniciativas nesse sentido, né? Então, o tema, né, do ITU Caleidoscópio desse ano é essa conexão de mundos físicos e virtuais, né? E isso daí permite para a gente, essa tentativa, né, de mapear o mundo físico e o virtual, que a gente gere dados, né, que vão ser úteis para esquemas de aprendizado de máquina, certo? Então, tem um exemplo assim, aqui ilustrativo, né, da geração de vídeos, né, a partir de imagens estáticas, que, né, os algoritmos foram evoluindo e a gente consegue gerar dados que são muito mais rápidos do que a gente costuma visualizar. Então, a gente vai conseguir, a expectativa é que a gente consiga gerar simulações muito mais rápido que o tempo real. Tá? Aqui tem um exemplo, né, aplicado a reconhecimento de fala, né? Todos nós podemos, né, perceber que o reconhecimento de fala hoje é muito melhor do que há poucos anos atrás, certo? E aqui tem, né, uma evolução, né, em verde são os algoritmos, né, de machine learning e em amarelo, né, são aplicações para reconhecimento de fala, né? Então aqui a gente vê que tem o perceptron, né, multicamada, né, o MNP, e logo em seguida, né, teve a criação desse dataset aqui, né, do TIMIT. E aqui em 94, né, a gente estava, o número de camadas, estava usando cadeias de Markov, né, cadeias de Markov escondidas, né, e MNP, a gente vê que tinha, né, relativamente, quer dizer, já eram bastante parâmetros, né, mas relativamente poucos comparados com o que a gente tem hoje, certo? A partir de 2011, quando a quantidade de erros realmente começou a cair. Né? A gente vai ver aqui nesse gráfico. Tá? Então, né, usar a cadeia de Markov com mistura de gaussianas, né, provocou, né, uma queda bastante significativa, né, na taxa de erro de palavras, só que o uso de cadeias de Markov escondidas, né, com redes convolucionais, né, permitiu uma queda bem maior, certo? E isso aqui aconteceu quando a gente chegou no regime, nesse large data, né, de ter uma grande quantidade de dados. Né? E a gente parou de usar, né, quando a gente criou lá, o time foi criado, né, uma grande quantidade, né, de pessoas, né, tinha que trabalhar para transcrever, né, os dados que foram utilizados, certo? E mesmo assim, né, quem estava fazendo a transcrição nem toda vez concordava, certo? 75% dos casos concordava. E a gente quer chegar nisso para comunicações, certo? E aí a gente espera que em 6G, né, a gente vai ter, além de comunicações, a gente vai usar inteligência artificial, a gente vai ter esquemas de realidade virtual ou realidade aumentada, certo?
E essa informação vai tá rodando na rede do 6G. E a gente espera que essa informação também, como a gente vai ter, para ter realidade virtual, realidade aumentada, a gente precisa usar uma série de sensores. E que esses sensores, esses dados multimodais, possam ser utilizados para melhorar o desempenho da própria rede, certo? Então, para fazer isso, para a gente poder melhorar a nossa capacidade de gerar, de aumentar a velocidade disso daí, a gente deve ser capaz de gerar um ambiente de simulação que gere não só ambiente de comunicação, como esses dados correspondentes aos sensores, como imagem, LiDAR e outros tipos de dados, certo? E aí entra esse framework, que seria o CAVIAR, que é esse Communications Network and Artificial Intelligence Immersed in Virtual or Augmented Reality, que seria uma tentativa, esse framework que quer gerar dados, esses dados casados, os dados de comunicação e os dados do ambiente, certo? Inclusive, a gente já publicou trabalhos assim. Então, usando o Caviar, a gente tem esse mundo digital, e a gente tem, então, o mundo digital vai ter um ambiente 3D, a gente vai ter a geração dos dados de canal, e a gente vai ter os dados gerados pelos sensores, Como eu falei, o que a gente tem hoje são imagens LiDAR, e a gente usar esses dados concatenados para fazer um modelo de aprendizado, dentro de um modelo de aprendizado. E aí, por exemplo, esse seria o treino, No teste, por exemplo, a gente pode verificar se coisas como saber o ambiente que eu estou, o quanto isso me ajuda a estimar meu canal, por exemplo, certo? Então, a parte 2, o Beam Selection, que seria o problema que a gente está tentando resolver nesse desafio. Então, para o 5G e 6G, a gente está partindo para frequências mais altas, certo? A gente pretende chegar no sub-terahertz ou mesmo terahertz, tá? E nessas frequências, então, regra geral, à medida que a gente aumenta a frequência que a gente está trabalhando, a gente aumenta a atenuação também do sinal. Então, para melhorar o aproveitamento do sinal, aumentar o alcance dos nossos sistemas, e também gerar diversidade, separação, multiplexação espacial, enfim, a gente passa a usar arranjos de antenas cada vez maiores, certo? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando na frequência de 60 GHz, que ainda não é tera, a gente tem um comprimento de onda de 5 milímetros, e normalmente a gente vai usar um espaçamento de meio milímetro, de meio comprimento de onda, que teria 2,5 milímetros no caso, entre os elementos de antena. E o que acontece é, quanto mais elementos de antena a gente usa, então esse espaçamento menor permite que a gente use mais antenas, em equipamentos menores, e a gente pode direcionar, quanto mais antenas a gente tem, melhor a gente consegue direcionar o nosso beam, o nosso feixe. Tá? Mas isso gera um novo problema, que eu tenho que alinhar os beams do transmissor e do receptor. Então, se eu começo simplesmente de maneira aleatória a procurar os beams, se eu faço uma busca exaustiva, isso demora muito tempo. Então, eu tenho que fazer técnicas para melhorar isso daí. Então, aqui nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de antenas e esses codebooks, tanto no transmissor quanto no receptor, eles modificam que feixes eu estou selecionando, certo? Então, a gente está fazendo um esquema mais simples aqui, que é analógico, a gente não está fazendo esquema digital ou híbrido, tá? A gente está só mudando as fases, e mudando as fases das antenas, a gente muda a direção que as antenas se enxergam, certo? E aí eu quero encontrar quem são os melhores pares de índices, e óbvio que à medida que meus transmissores e receptores forem mudando de lugar, esses pares de índices vão se modificando, certo? E o meu objetivo é maximizar essa amplitude aqui, certo? Que depende do meu canal de comunicação e depende dos meus codebooks, certo? Que feixes eu estou utilizando. Então, grosso modo, se eu estou no ambiente de linha divisada, eu quero que esses feixes se olhem diretamente. Se não tiver linha divisada, eu posso ter um outro caminho que seja melhor. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente já pesquisou, Existem alguns outros trabalhos também, de usar
redes neurais para tentar resolver esse problema, certo? Então, eu treino, aqui é um exemplo bem simples, né? Eu tenho só 2 possíveis feixes de transmissão, 2 possíveis feixes de recepção, né? E o trabalho da minha rede neural seria escolher, né, de acordo com as entradas, tanto do sistema de comunicação quanto, né, de sensores como de GPS, né, posição, imagem, LiDAR, eu escolhi qual o melhor par, né, de pins de transmissão e recepção, certo? E aí isso tem normalmente sido tratado como um problema de classificação, né? E nesse desafio ele vai ser tratado como um problema de reinforcement learning, né? Aprendizado por reforço. E aí entra o Radio Strike, certo? Que seria esse ambiente que a gente está criando para, né, esse jogo que a gente está criando para fazer beam selection dentro desses ambientes 3D, certo? Tá, então a gente começou, né? Então aqui é só um exemplo, né, de para exemplificar esse ambiente de aprendizado por reforço, né? A gente tem o nosso ambiente que seria, né, o dado pelo caviar. A gente vai ter um agente, né, que vai tomar uma ação baseada com a resposta do ambiente, né, o estado atual e a recompensa, certo? Então a gente quer encontrar, né, uma política que maximize o retorno, né, ao longo de um período, né? No caso, a gente vai ter episódios, certo? Então, a gente vai tentar ter, né, esse retorno ao longo de episódios, depois a gente vai tirar uma média dentro dos episódios. E a ideia aqui era ilustrar que existem, né, esse Open, esse DIN aqui, né, seria uma forma simples das pessoas começarem a trabalhar com aprendizado com reforço, né? Porque é uma coisa que a gente nota, né, a gente trabalha com comunicações, né? Eu mesmo, por exemplo, eu vim de comunicações, a minha área de pesquisa não né? Não era aprendizado por reforço, machine learning, né? Então, o uso dessas ferramentas, né? Para quem entende mais o problema de comunicação e não entende tanto o problema de reinforcement learning, é importante, né, ter esse tipo de ferramenta, certo? E a ideia é que o grupo, né, que está trabalhando nisso, né, do desafio, possa ajudar as pessoas a ter essa iniciação também, certo? Então, né, com comandos simples, né, a gente gerar, né, esse tipo de resultado, né? Antes de treinar, eu estou usando, né, simplesmente, né, ações aleatórias, depois de treinar o aprendizado por reforço, né? Então, a gente aplicaria, né, óbvio que vai ser mais complicado o nosso problema, né, mas a gente aplicaria essa filosofia para maximizar a performance em relação à taxa e perda de pacotes, certo? Então, o nosso problema específico, né, eu vou ter uma estação radiobase e eu vou ter uma quantidade de usuários, né? Acho que no desafio são 3, né? Um drone, um pedestre e um veículo, né? Então, vai ser o seguinte, vai ser gerado tráfego de maneira aleatória, né? E aí, o agente aqui vai ser o nosso o scheduler, né? Que vai decidir quem vai ser atendido, e vai decidir 2 coisas, né? Quem vai ser atendido e qual BIM que eu vou usar, certo? E as informações que eu vou ter vai ser a posição, orientação, velocidade dos meus usuários, certo? Então, olha, o agente, né, de aprendizado por reforço executado na estação base, que tem, aí ela tem várias antenas, né, tem um arranjo de antenas, e cada usuário vai ter só uma antena, certo? Eu vou fazer o downlink, né, a direção da estação base para os usuários, né, que vão ser pedestres, drones e carros. Então, o estado da observação vai ser a posição, né, dos usuários, as informações espaciais dos usuários e o buffer de cada usuário, certo? E quem eu já, por exemplo, eu posso ter esse tipo de forma, quem é o buffer, né? Quais são os pacotes, os pacotes que estão na fila, né? Quem são os usuários que eu já fiz a transmissão antes, né? Assim vai, né? A ação, né? Como eu falei, vai ser escolher para cada time slot quem eu vou atender e qual o BIM, né? Então, tem que saber, o buffer daquele usuário está muito grande, né? Então, eu tenho que atender aquele usuário, né? Naquele momento, senão eu vou perder pacote. E se eu perder pacotes, eu vou ser penalizado, certo? Porque eu quero aumentar a taxa, né? Mas eu tenho uma penalidade para pacotes perdidos, porque senão eu escolheria, né? Como eu posso ter usuários que vão ter canais melhores que outros, né? Eles vão receber, eu posso transmitir sempre pacote para ele. Eu tenho que botar uma penalidade se eu perder pacote, certo? Para não deixar os outros usuários sem atendimento, tá?
E o retorno, né, no final do episódio vai ser a soma das recompensas, certo? Aí eu até coloquei, aí as recompensas seriam, né, dentro de um episódio, então eu vou ter vários episódios, né, que vai ser o cenário, né, com movimentação de drone, pedestres e carros, né? E aí para cada eu vou ter uma recompensa para cada episódio, né, que vai depender da quantidade de pacotes transmitidos, menos a 2 vezes a quantidade de pacotes perdidos sobre a quantidade de pacotes que entraram no buffer, certo? E aí eu vou tirar uma média, né? Quer dizer, desculpa, eu vou fazer o somatório, né, entre todos os episódios, certo? Se não tiver nada para ser transmitido, a recompensa é 0, tá? Então eu quero maximizar, né, o retorno ao longo de todos os episódios, tá? Ah, tá. Esse aqui é o retorno num episódio só, desculpa, pessoal. Aí eu vou depois fazer para todos os episódios, tá? Ah, e aí, por exemplo, né, o que a gente está acostumado em sistemas de comunicações é, eu quero saber qual o melhor canal de comunicação, qual o melhor BIM, eu olho para as informações de comunicação, mas aqui, como a gente está tendo acesso a outras informações, a gente quer saber, olha, o que ajuda a gente, né, saber informação, certo? De posição, de orientação, de velocidade. Né? A experiência, né, que a gente teve no desafio anterior, certo? Que é ajudar os participantes, né, com a curva de aprendizado, certo? E além do problema principal, a gente discute tarefas mais simples, certo? Como eu falei, né, nem todo mundo, né, a gente vai ter pessoas de diferentes áreas, né? Nem todos os times vão ter pessoas que tenham especialistas, né, de diferentes áreas, né? Então, e nós, como grupo de pesquisa, também estamos trabalhando nisso, né? E temos que ter nossos alunos, né? Isso nos ajuda e ajuda quem for participar, certo? Essa ideia do framework Caviar, né, a gente quer sempre melhorar, né? Por exemplo, agora a gente está usando canais relativamente simples, né, de comunicação, a gente quer fazer canais mais realistas, porque nós temos simulação em Ray Tracing, mas infelizmente, né, demora um tempo e para essa tipo de simulação que está fazendo, a gente ainda não conseguiu bolar um jeito de fazer isso andar de maneira rápida, certo? Mas o objetivo é evoluir para a gente ter aplicações realistas, certo? Porque um dos grandes problemas agora de machine learning é que a gente está treinando a gente está treinando redes neurais, outros esquemas com canais que não necessariamente refletem, né, a complexidade de um canal de ondas milimétricas, né, para o 5G e 6G. Então, uma estratégia, né, ajudar as equipes, né, com o setup, né? Então, tanto no ITU, tem o Slack do ITU, né, para fazer perguntas, a gente tem nossa página, tem e-mail, então as equipes, né, podem fazer perguntas sobre o ambiente, certo? Então, a gente está usando Python, eu acho que usando TensorFlow no nosso fluxo. E, assim, né, então, a gente tem experiência com essas ferramentas aqui, né, mais os bolsistas do que eu, né? E a gente pode ajudar as equipes a montar o seu ambiente, certo? Então, são ferramentas que estão aí, são populares, certo? Vêm sendo usadas, tem suporte, né? Não é nada também muito fora do comum. A gente tem, né, acho que esse exemplo já está um pouco desatualizado, mas a gente tem um baseline. Eu vou mostrar os resultados mais para frente para ajudar as pessoas a começarem, certo? Eu estava até discutindo com o nosso resultado baseline não é bom, né? Por isso que é um desafio realmente, mas nós temos um baseline, certo? Para começar. Né? Então, quando já tem um modelo treinado, né, é relativamente fácil, né? Pouco código que a gente precisa para testar, né? E quando a gente vai treinar, né, um dos problemas é como é que esse início, né, principalmente quando eu tenho um problema muito complicado, né, de ter um início, pelo menos para fazer com que os algoritmos convirjam, né? Então, ter um baseline ajuda nesse aspecto, certo? De ver como é que inicia uma simulação, né? É óbvio que a pessoa não pode ficar, tem que ter a cabeça aberta para não ficar presa ao baseline, mas ajuda para quem está começando. Como eu falei antes, né, por exemplo, a gente tem simulações, né, que usam Ray Tracing, né, a gente tem software para fazer simulação usando Ray Tracing, a gente tem datasets com Ray Tracing, né, mas a gente ainda não estão incluídos nesse framework do Caviar, né, de gerar esses ambientes em Unreal, e a gente precisa gerar muitos dados, né, e isso aí está sendo incorporado, né, gerar os ambientes, né, então a gente tem que
Se a gente quer gerar um ambiente realista, gerar a reflexão de raios, a gente tem que mapear os materiais do ambiente, né? Isso é uma coisa trabalhosa. Então, mais uma questão de exigir trabalho mesmo. Tanto que nesse desafio, né, a gente basicamente os canais, né, a gente escolhe os canais de modelo estocástico, a gente está sempre considerando que tem linha divisável. Tá, e aí a ideia, né, é que os times, né, obviamente dependendo de quanto conhecimento eles têm em Reinforcement Learning, né, eles possam, né, ir aprender dos conceitos, né, de Reinforcement Learning. Então, aqui, por exemplo, no nosso sistema, né, a gente vai ter uma tabela, né, bem grande, né, de possíveis, né, ações e estados, né, mas os usuários podem começar em um ambiente mais simples, né, para tentar se encontrar, né, na verdade, isso seria um ambiente mais simples. E, por exemplo, podem montar essas tabelas, né, começar iniciando montando as tabelas né, que vão dar essa recompensa aí entre, se eu estou em determinado estado, qual a melhor ação que eu devo tomar, certo? E isso pode ser usado para construir políticas simples. E aí, óbvio, para quem está iniciando, né, o ideal é começar, né, por esse tipo de exemplo. De partir de uma tabela Q, a partir de uma tabela Q, construir, né, as políticas e aí, né, verificar. Eu acho que tem aqui mais detalhado, né, essa construção de políticas. Né? Então, de eu ter, né, a partir das recompensas, né, locais, eu construir uma tabela Q, né, onde o meu objetivo, né, é chegar aqui nos cantos, né? Então, dependendo do ponto de partida, eu tenho caminhos ótimos, certo? Que no longo prazo, né, vão me permitir ter um ganho maior, certo? Não é qualquer... Quando eu olho aqui só para os rewards, né, eu posso aqui ficar andando, né, se eu olhar de maneira egoísta, né, eu posso ficar... Né, qualquer caminho, eventualmente eu vou chegar lá, né, porque as recompensas são as mesmas, né? Com a tabela aqui, né, eu consigo verificar, né, que tem certos caminhos que são melhores que outros, né, recompensas maiores. Eu posso construir políticas, certo? Depois que eu aprendi qual é a minha tabela ótima. Tá? E aí, a partir da tabela, né, eu posso usar, né, apesar do reforço profundo, né, e aí usar redes neurais para aprender os valores, para estimar os valores de Q, certo? E aí o meu estado, né, de espaço, né, quando eu uso redes neurais, em vez de uma tabela, né, ele pode ser contínuo, né? E eu posso usar números reais, isso nos ajuda, né, para problemas que eu não posso discretizar, certo? E eu faço aprendizado online sem ter que fazer, né, colocar rótulos na saída. E aí tem um problema, né? A gente tem que enfrentar o problema nesse, por exemplo, no desafio especificamente, né? A gente tem, não necessariamente nossa base de dados vai estar balanceada, certo? Então a gente vai ter direções de bins que vão aparecer mais do que outras pela natureza do problema, né? A gente tem um ambiente limitado, o drone vai ter uma certa trajetória naquele ambiente, então a gente vai ter bins que vão aparecer mais do que outros, pares de bins, né, que vão aparecer mais do que outros no nosso ambiente, né, isso tem que ser levado em conta. Tá? Sobre o ambiente, né, a gente pode ter um ambiente probabilístico determinístico, estacionário não estacionário, e a gente pode ter acesso, né, aos estados de forma parcial ou total. Né? E isso, né, exige também que a gente faça uma engenharia nas recompensas, né, para fazer com que o sistema funcione da melhor maneira. A gente tem outra classe de algoritmos, né, depois, que é esse gradiente de policy gradient, né, que serve para a gente, por exemplo, a gente tem um problema em comunicações que um possível esquema, né, vai ser a gente usar sistemas de comunicações móveis cell-free, né, que é onde as células eu deixo uma célula invadir a outra, né? Não tento separar as células por frequência, né? Eu uso as mesmas frequências em todas as estações, né? E aí várias estações podem atender o mesmo usuário, né? E aí o meu espaço, né, contínuo, né? Por exemplo, eu vou alocar potência, né? Então as potências vão ser números reais, né? E aí para esses métodos, né, a saída da rede neural vai ser uma política, não vai ser o valor da função Q necessariamente, não vai ser o valor da função Q, certo? E eu posso ter políticas estocásticas, né? Por exemplo, nesse caso aqui contínuo, né? Eu posso sair não com os valores necessariamente, mas com as médias, as variâncias, né, dos valores, para daí eu sortear
valores, por exemplo, de potência para atender cada usuário. Tá? Eu posso aplicar também para casos discretos. Aqui tem um sumário, né, dos métodos, né? Então, métodos tabulares, né, que obviamente vão ter limitações, né, de tamanho, né, dependendo do número de ações possíveis e estados. Né? DQNs, para estimar, né, os valores da tabela, nessa tabela aqui, os valores Q. Os métodos de policy gradients, tá, que vão dar distribuições ou médias de variância de ações. E eu posso combinar, né, as duas coisas nesses esquemas Actor Trading, que usam duas redes neurais, né, onde eu tenho o crítico estima os valores de Q e o Actor determina a política, certo? Nesses casos baseados em redes neurais, eu tenho que o número de neurônios de saída é igual ao número de ações, certo? No nosso caso, a gente tem um número pequeno de ações, né? A gente vai escolher qual usuário e qual o par de bits. Eu não vou conseguir, do jeito que eu acabei selecionando, eu não escolhi o vídeo aqui, mas eu posso passar depois, se for o caso, né? Então, a gente tem um ambiente criado, né, para o Unreal em 3D, né? Então, o drone se movimenta aqui, acho que eu vou ter que passar no final, talvez, para não complicar. E dentro desse ambiente, né, a gente tem a estação base servindo o drone, né, que está mostrando só o drone, mas a gente vai ter que servir um pedestre e um carro também. Certo? A gente vai ter vários pedestres, vários carros se movimentando, mas só um carro, um pedestre e um drone vão ser os nossos sistemas de interesse, certo? Que a gente quer comunicar. Tá legal? Então, né, um diagrama simplificado da simulação, né? A gente vai gerar os pontos, né, por onde esse drone vai passar, os carros e os pedestres. A gente gera, né, usando o Unreal, que é uma ferramenta, né, para gerar um ambiente gráfico, e o AirSync vai gerar essa movimentação do drone, né? A gente gera esse ambiente com movimentação, né, que são os episódios. A gente simula o ambiente, certo? Quem são os canais de comunicação, né, onde está todo mundo. E isso vai ser usado para o treinamento, né, do nosso agente de reinforcement learning e, posteriormente, teste, certo? E aí, quando a gente testa, a gente pode realimentar, né, o nosso ambiente, certo? A gente poderia, eventualmente, fazer isso aqui em tempo real, tá? E aí, a saída do agente vai ser o usuário e quem é o par de bits, né, o codebook, o índice do codebook, certo? Se a pessoa não quiser executar o Unreal, que tem uma certa demanda, né, a pessoa pode usar só as informações já de movimentação, né, os canais já vão estar gerados, né, pode usar só as informações do episódio do ambiente de simulação aqui, certo? Sem necessariamente gerar um ambiente no Unreal e no AirSync. A gente tem, né, as informações estão todas no site Desafio, né, mas a gente tem um GitHub, certo? Com as instruções para a instalação, como registrar, certo? Como renderizar, né? Se a pessoa... A gente vai pedir para as pessoas fazerem um vídeo, certo? A organização dos dados, né? A gente está organizando os dados em CVS, né? E organizando em pastas, com episódios, né? Cada episódio tem aproximadamente 3 minutos, né? E informação com intervalo de amostragem de 10 milissegundos, certo? Então, a gente tem um timestamp, quem é o objeto, né, as posições, né, em 3D, orientação, aceleração, velocidade, né, linear e angular, certo? A gente tem tipos de objetos, né? Os drones, os carros e os pedestres, né? Aí só o drone, né, o AV, que tem a simulação, todas as informações, né? Os outros só tem informação de posição e orientação. Certo? O AV a gente tem velocidade e aceleração. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, de um episódio. Tem os timestamps aqui, a gente vê os objetos, certo? E a gente vê os dados. A gente vê que nem todo mundo, né? Só o AV aqui no início vai ter todos os dados, certo? Os outros não. Tá? Isso aqui vai estar definido, né? O caminho que os UAVs, os carros, os pedestres estão fazendo, eles são pré-determinados, certo? A gente não, isso não vai estar sendo alterado em tempo real pelo agente do aprendizado por reforço, tá? Mas, por exemplo, os canais também vão estar pré-calculados, certos canais de comunicação. Eles não podem ser usados
eles não são usados no Reinforcement Learning os canais futuros, né? Mas eu posso usar o canal... eu transmiti um dado, né? Eu transmiti um pacote, então eu vou calcular lá qual foi a minha taxa que chegou no meu receptor. Eu posso usar essa informação, né, para realimentar o meu sinal, né? Se aquela taxa foi melhor ou pior. Avaliação, né? Vocês vão ver com mais detalhes, né, no site, né? Então, os participantes precisam da previsão da saída para o conjunto de dados de teste, como um CSV, né? Juntamente com o código para reproduzir o resultado, certo? Então, cada linha corresponde à ação do agente, certo? Para cada instante no tempo. E aí, os participantes precisam fazer 2 vídeos, certo? Tá? Um renderizando o agente para o episódio com maior valor de retorno e outro com menor valor de retorno. E esses 2 vídeos, a gente tem um código para fazer esses vídeos, certo? E o participante pode concatenar em apenas um vídeo. Outra opção também, né, os participantes podem expandir, né, esse vídeo e colocar outras coisas que eles quiserem, né, e fazer um vídeo com narração, inclusive, que pode ser em português ou em inglês. Tá? O objetivo, eu coloquei aqui de novo, porque a gente vai, né, só para relembrar, né, o que a gente vai estar treinando. Né? A gente quer melhorar esse ganho aqui, que basicamente a gente quer transmitir o máximo de pacotes possíveis, perdendo uma quantidade pequena de pacotes, certo? Lembrando que o buffer tem um certo limite que, a partir do qual ele vai jogar pacote fora, certo? E aí eu quero o melhor retorno ao longo de todos os episódios, certo? O retorno por episódio é dado pelas recompensas. Se tiver empate, a gente vai usar os melhores vídeos como desempate, né? Aí vai ficar um pouco mais subjetivo. Aqui é um exemplo do baseline, certo? A gente tem um baseline dummy que escolhe basicamente um usuário aleatório. Então, a cada momento ele escolhe um usuário aleatório e um par de bins aleatórios. E um outro que ele sabe qual é o melhor bin e só que os usuários ele simplesmente vai escolhendo na sequência. Usuário 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? E o nosso agente, certo? Hector Crick aqui, né? Que ele enxerga a posição, quantos pacotes, né, foram perdidos, os pacotes transmitidos, os pacotes, né, que estão no buffer e a taxa de dados que foi obtida, certo? E a ação, né, é escolher o usuário, escolher o bin, usando essa recompensa aqui, certo? E aí a gente tem, né, nesse lado, no lado esquerdo, essa figura aqui, a gente tem as recompensas, né? Aqui no momento, a recompensa para cada momento no tempo, né? Cada amostra. Essas variações maiores no gráfico aqui são porque a gente tem 2 padrões de tráfego, né? Um tráfego mais leve e um tráfego mais pesado, né? Esse esquema é aquele que sabe qual é o melhor bin e vai simplesmente pegando os usuários na sequência, certo? Sim, aí não tenta otimizar a sequência de usuários. E a gente vê que varia bastante, né? Essas recompensas aqui variam bastante. Né? Então, vai ter condições de canais melhores, né? Enfim, que vão permitir que vão causar essa diferença aqui. E aí, olha, aqui no lado direito, a gente tem a comparação, né, dos três esquemas, né, do dummy, do bin, que seria, ele sabe quem é, ele é o oráculo, né? Ele sabe quais são os melhores pares, e do nosso baseline, né? Isso aqui é um histograma, né? Então, a gente caiu, o nosso A2C aqui, que está em verde, ele caiu quase junto com o dummy, certo? Quase junto com o aleatório, né? E aí, quer dizer, a gente tem um código que roda, né? Ele converge, mas a gente não conseguiu ainda usar essas informações. A gente não está olhando para o canal de comunicação, certo? Aqui. A gente ainda não conseguiu fazer isso ficar bom. Né? Isso é pesquisa para a gente e isso, né, é parte de por que isso está no desafio, certo? Porque é um problema difícil de resolver. Então, qualquer melhoria vai ser bem-vinda. Sobre os prazos, né? A gente já teve, né, no final de julho, parte dos dados de treinamento já estava disponível, certo? Então, quem fosse escrever agora realmente já está partindo um pouco para trás.
esse era o prazo inicial para a gente liberar os datasets de teste, né, e exigir a submissão final. Eu não vou dar uma data final para vocês aqui, porque ainda vai ter, acho que até o final de semana isso vai ser deliberado, mas deve ser pelo menos até o final do mês, certo? Início de outubro, tá? A gente tem que ter a gente tem que ter a avaliação completa final de outubro. Então, como a gente tem que rodar os dados de todo mundo, né? Isso demora um certo tempo. Então, mas certamente não vai ser antes de 30 de setembro, mas isso ainda vai ser decidido, certo? Então, pelo menos até o final do mês. E aqui eu queria agradecer, né, a todos que ajudaram, né? Então, o professor Debara está aí, acho que vários alunos aqui estão participando, né? Como eu falei, são alunos de graduação e pós-graduação aqui da UFPA e também da Universidade da Faculdade de Estácio. Então, pediram para vocês, né, participarem do challenge, né? Então, eu mesmo estou, por exemplo, participando, vendo dados de challenge anteriores para me ajudar na minha pesquisa. Então, agradeço a todos. E é isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Obrigado, Miller. Aqui quem fala é o Debaro, Clautal, e o Thomas me convidou para fazer agora essa interação sobre perguntas que vocês eventualmente tenham ao Miller. E aí vocês podem encontrar aqui no chat, né, se passarem aqui o mouse pela tela inferior, e aí vocês podem escrever, e aí a gente vai ficar repassando as perguntas, né? Uma coisa, Miller, que eu começaria assim a te perguntar, e para a gente elaborar e deixar com clareza, né, para quem está nos ouvindo, é o seguinte: quanto ao baseline, certo? A gente tem resultados, né, que, como tu mencionaste, não são muito bons, não são melhores do que técnicas triviais, mas aí tu poderias elaborar um pouco mais sobre a grande flexibilidade que há em termos de escolha dos parâmetros de entrada e etc., entendeu? Assim, para motivar também o pessoal a pensar fora da caixa, né, e eventualmente bolar agentes melhores do que esses que estão no baseline. Podias elaborar, por favor, um pouco mais? Certo. Deixa eu voltar aqui. O que a gente tem de dados? Deixa eu ver o que eu quero me ajudar aqui. Então, por exemplo, a gente usou os... Assim, nesse problema, né, o que a gente tem disponível? Né? A localização, os pacotes, a taxa, os pacotes de buffer e os dados. Né? O que a gente poderia usar diferente? Né? Assim, se a gente tivesse um ambiente mais... Né, a gente ainda não tem um ambiente... Quer dizer, a gente tem outras simulações de um ambiente mais completo, onde a gente... Eu, Debara, só me tira uma dúvida aí, já que o time está trabalhando isso também, né? E eu não tenho certeza. Os competidores, eles podem usar as imagens geradas pelo Unreal? Podem, né? Mas elas não vão ajudar no momento, né? Então, a gente até não aconselharia, porque ficaria um processamento muito mais pesado. E como tu explicaste, o canal está sendo calculado de uma maneira mais simples, né? O canal está sendo calculado com uma visada direta, né, assumida. Então, a gente não entende que as imagens vão ajudar. Em função disso, nós não disponibilizamos, entendeu? Dados que não estão sendo utilizados aqui são a aceleração do drone, por exemplo, né? E tem outras coisas. Por exemplo, eu vou só te ajudando e a gente vai trocando figurinha nisso, né? O usuário, quer dizer, quem estiver projetando novos agentes, eles podem pensar também em dar uma memória para o sistema, né? Uma memória para o sistema levando em conta, por exemplo, uma situação que venha mudando, né? Então, ao invés de tu teres só um snapshot instantâneo, também pode ser feito de tal maneira que tu leves em conta, na entrada da rede neural, instantes de tempo anteriores, né? No sentido assim de compondo uma determinada janela de observação. Isso seria uma possibilidade.
entendeu? Até porque, né, a gente agora que está acontecendo em linha divisada, né, não, a gente vai ter uma sequência tem uma correlação, né, no tempo devido à movimentação, já que está sendo de maneira, a movimentação, né, do drone, dos pedestres e carros, ela é feita de maneira realista, né, segue uma sequência, não são simplesmente, né, como a gente vê algumas simulações, né, que os usuários não simplesmente eu tenho como tu falaste, né, os snapshots, né, eu tenho os usuários estão aqui, agora no próximo momento mudou tudo, mudou tudo, mudou tudo. Não, né, tem uma sequência de passos que todos dentro, todos os móveis, né, os pedestres, usuários e drones estão seguindo dentro da simulação. E isso não está sendo explorado no baseline. Exato. E outra dica é que o tráfego também impacta, correto? Porque o tráfego de dados ele está chegando e aí o agente não deveria deixar o pacote ser perdido, né? Na terminologia em inglês de drop, né? De perder o pacote. E aí você observar também esse tráfego, tentar levar isso em conta na decisão do agente é um potencial fator de benefício, né? Exato. Então, É, isso aí é... Vai, pode ir, Mila. não, eu ia falar, porque alguma métrica para saber, olha, esse cara aqui, ele está acumulando mais pacotes, né? Mas agora o tráfego também vai ser gerado, esse tráfego é gerado com uma distribuição estocástica também, né? Então não tem como prever, não é determinístico isso daí, né? O treinamento também teria que aprender esses padrões de que E vão há uma eventualmente mudança, né, é, há uma mudança na estatística do tráfego a cada episódio. Então, se o agente estiver atento a essa mudança, isso também pode influenciar. Ok. os parâmetros da distribuição são sorteados também a cada episódio, eles vão mudando. Isso, mas dentro, vocês sempre podem, né, os participantes, olhar o código-fonte, né, que a gente não vai mudar os parâmetros em si. Então, esses parâmetros não são escondidos, né? E eles, na verdade, o tráfego deve ser assumido como não estacionário, mas as distribuições estão ali, presentes, né? Estão disponíveis para serem observadas, né? São dois Pessoal, tipos de tráfego, né? diga. Pesado e leve, né? Os participantes. Exatamente, exatamente. São dois estágios, né? Um onde o tráfego está recebendo, a rede em si está recebendo uma carga maior, não é isso? O número de pacotes que estão sendo chegando para serem transmitidos é maior, como mostra esse gráfico, né? Então dá para ver bem a distribuição até 1.000 e depois você muda uma situação que basicamente o gráfico está representando o impacto dessa mudança na taxa de chegada de pacote. Apesar de não ser um gráfico disso, né, esse é um gráfico de recompensa. O gráfico à Sim, esquerda, sim, ele ele é um acaba, gráfico de recompensa. mas não é diretamente isso. E aí o chance, quando aumenta o tráfego, a chance de perda de pacote aumenta bastante, né? E aí é Exatamente. algo que o método pode se beneficiar. Aí aparece aí indiretamente, né, como a recompensa ficando mais negativa, né? Então é mais fácil lidar quando o tráfego está baixo, né? Porque daí a perda de pacote é menor. Bem, isso eu acho que é um ponto interessante no sentido assim da disponibilidade que há para o participante de construir diferentes entradas para a rede neural, né? Pessoal, alguém tem alguma outra questão que queira discutir? Fiquem à vontade, por favor. Basta escrever aqui no chat, né? E a gente repassa para o Mila, já que ele pode não estar enxergando. Tá certo. Agora, só assim, comentários, né, sobre o desafio. A última vez que eu olhei, a gente tinha 23 times, eu acho, inscritos. Alguns os times são no máximo de 4 pessoas, né? A gente tinha times de 4 pessoas e tinha times só com uma pessoa. De vários lugares do mundo, né? Eu acho que não tinha ninguém ainda inscrito do Brasil da última vez que eu olhei. Escolhi faz alguns dias que o João me passou. Mas foi o ano passado, né? Foi uma boa experiência, né? Eu falei dos prazos, né? A gente obviamente quer dar tempo, né? Para quem quiser se inscrever agora participar, mas também a gente não pode deixar muito pouco tempo para fazer a avaliação, que no ano passado a gente descobriu que toma um certo tempo, né?
principalmente porque a gente tem que garantir que todo mundo só usou os dados de treinamento que eram permitidos usar, né, para garantir que é uma disputa justa. E isso dá um certo trabalho. Não que seja difícil, mas dá um certo trabalho. Uma sugestão, como pergunta para ti, alguns dos que nos ouvem talvez não estejam familiarizados com o processo que o ITU adotou para o challenge ser distribuído, não é isso? Geograficamente em diversos países. E a outra coisa que também eu noto que algumas pessoas ainda não estão bem a par é como é que você vai fazendo essas participações em problemas específicos depois serem avaliadas para você disputar o grande prêmio, tá certo? Aí depois, só endereça isso aí rapidinho, que aí tem uma pergunta aqui do Nonato. Uma pergunta aqui, mas eu vou responder. Sobre o desafio, né? Ele é um desafio global, só que ele é dividido em etapas regionais, né? Esse ano eu não sei como está, mas, por exemplo, ano passado tinha etapas, por exemplo, na China, que como os dados eram, por exemplo, tinham limitações de exportação, só chineses participavam, né? Mas, assim, grosso modo, né? A gente vai ter os nossos vencedores aqui, e então os vencedores, né, vão ganhar certificados e eles vão para a etapa global, né? Então, a avaliação do nosso desafio vai ser feita pela nossa equipe, depois vai ter uma equipe de juízes também do mundo inteiro, né, normalmente dos países que estão participando, para fazer a avaliação entre problemas, né, que é mais complicado, porque a gente tem problemas diferentes, então não é só uma questão de olhar para números, né? Mas, se for feito o mesmo esquema do ano passado, né, os 3 ou 5 melhores problemas vão para a etapa final, e aí lá vai ter uma os juízes já vão ter feito uma pré-avaliação, mas os times vão ter a oportunidade de apresentar suas soluções, e aí vão ser escolhidas as melhores soluções globais entre todos os desafios. Que são quantos agora? Tem 15 desafios agora? Tem bastante, tem mais... Mas tem 15 desafios ativos, acho que talvez alguns ainda entrem, né? Mas são muitos times, né? Eu imagino que esse ano vão ter mais times que vão chegar até o final dos desafios, porque as equipes também aprendem, quem está gerenciando, né, aprendeu que tem que acompanhar mais de perto as equipes, né? Então tentar manter esse engajamento. E aí quem vai para o global concorre a esses prêmios, certo? De 5 mil francos, e tem outros prêmios. Eu lembro que ano passado eles deram mais prêmios do que estavam previstos, né? Mais equipes receberam prêmios do que estava previsto inicialmente. Então, não vão também contar com esses prêmios, mas se tiver, né, aparecer mais patrocinadores, né, empresas ajudarem, eles dão mais prêmios, certo? Mas pelo menos aqueles prêmios que estão na página do desafio, né? De 5 mil, 3 mil, 1.000, Deixa eu ler aqui a pergunta do Nonato, então. Se a gente estaria pensando em seleção de antenas para reduzir custo das cadeias de RF e divisão em subarranjos, né? Tu podes elaborar um pouco acerca, Mila? Posso. Assim, no desafio, a gente, né, como a gente está olhando efetivamente, os canais são bem simples, né? É basicamente como se fosse o canal CIS, a gente está mais preocupado em direcionar os feixes, né? E a gente está assumindo uma estrutura analógica, né, para simplificar o problema, já que a gente está trabalhando só com a seleção de feixes, né? Então, para o problema, não. Mas, assim, para os sistemas 5G, 6G, né, dividir subarranjos é o que a gente vai pesquisar, né? Então, quando a gente entrar no problema de estimação de canal e rastreio de canal, né, que seria... A gente pode pensar que pode ser uma etapa posterior ao bin selection ou fazer diretamente nessa estimação. Aí sim a gente vai falar de arquiteturas híbridas, né, que vão ter realmente uma parte... Eu vou reduzir o número de cadeias de RF, né, e de conversores digitais analógicos, né, e analógico digital, né, do outro lado, para poder reduzir custo. E aí eu dividiria em subarranjos, né? Inclusive tem arquiteturas diferentes, né? Eu posso dividir subarranjos, posso dividir... conectar todos os fluxos digitais com todas as antenas, já tem diferentes arquiteturas, né? Mas sim, assim, na prática, para sistemas práticos, eu diria que sim, né? Quando a gente for falar em dezenas, centenas de antenas na estação base, né? Os sistemas práticos, eu acredito que vão usar
diminuir o número de cadeias RF, usar subarranjos ou arquiteturas semelhantes. Então faz sentido, só não faz muito sentido para esse desafio especificamente, porque a gente está trabalhando com um canal bem simples. Quando a gente, num próximo ano, talvez, né, e a gente tem disponibilizar esses dados, né, talvez o objetivo é gerar um ambiente mais complicado, gerar um modelo de sistema que seja uma arquitetura híbrida, uma parte digital analógica, e aí sim a gente usaria, né? Realmente porque a gente está no início disso daí, e também, né, como a gente está vendo, né, o Reinforcement Learning, né, ainda não é aplicado para isso, né, a gente quer começar com um ambiente um pouquinho mais simples e depois complicar. Mas faz sentido. Nós temos outra pergunta no Q&A, não sei se tu consegues enxergar, mas só completando, Nonato, a gente está fazendo esses códigos todos open source, né? Então, a pesquisa em si vai continuar. E aí, se porventura fizer algum sentido aproveitar esse ambiente de simulação para a tua pesquisa, por exemplo, em seleção de antenas, etc., eu acho que é tranquilo, né? É uma coisa que é possível de ser feita. Mas eu vou voltar então para ti, Miller, e só enfatizando, né? A gente não está com participante só do Brasil, né? Então, na Espanha, assim, a pergunta é o deadline, se ele foi mantido 16, né, de setembro ou se houve uma extensão. Tu podes elaborar? Posso sim. Eu tenho, enfim, tem umas possíveis datas que o ITU está pensando de extensão. E a data mais cedo seria 30 de setembro. Então, vai ser estendido para pelo menos 30 de setembro. Né? Aí falta, não sei, se o Debaro quiser resolver agora, tem 30, tem 2, tem 8, tem 15, mas ele seria muito, muito longe. Então, pelo menos para 30 de setembro, a gente vai estender. Né? Talvez a gente possa estender um pouquinho mais. A gente vai publicar na página esses dias, né, Debaro? A gente tem que decidir. Quinta-feira vai ter uma reunião do comitê. Quinta-feira vai ter uma reunião do comitê gerenciador do desafio. Então, na quinta-feira a gente poderia dar uma resposta, certo? Mas pelo menos até 30 de setembro. Vou botar aqui no chat. Pelo menos até 30 de setembro. Isso. E a gente divulga também no Slack, no canal do ITU, tá certo? Eu acho que a gente está chegando ao tempo, né, final. Se houver outra pergunta, basta nos contactar. A gente tem, né, o canal do Slack que eu mencionei, né, que é uma ferramenta muito útil. E também qualquer outra questão, né, pode ser enviado por e-mail se vocês acharem que precisa ser pessoal e não tiverem familiarizados com o Slack, que tem as mensagens diretas também. Tá bom? Mas aí eu acho que a gente termina por aqui. Eu agradeço a todos vocês que participaram, né? Agradeço ao professor Miller pela apresentação. E aí eu vou só sondar com os nossos colegas do ITU, o Xavier aqui, para deixar o Camões triste, né? E dizer, Thomas, we consider we have finished. Do you think, do you want to say anything or someone else, or we finish important? Thanks everyone for joining. So thank you and have a good day.